Salmo 62. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito dele é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. E nosso tema hoje é sobre poder. Poder. Quando eu pensei, o primeiro momento que eu vi só o título assim, eu pensei, poder do céu, sabe assim? E derrama sobre os seus filhos o poder e a autoridade que vem de Deus. O primeiro momento eu pensei nisso. Depois, quando eu fui ler os textos, eu comecei a perceber que não era desse poder que a lição estava falando. Ela estava falando de um poder que, às vezes, queremos ter, queremos usufruir. E esse poder de mando nos outros, de querer ser melhor que os demais. Você viu isso também, Paulo? Sim, Luci. Quando peguei a lição, né, para estudar, o Adilson já tinha me falado, né, semana passada, e aí eu fiquei pensando assim, legal, né, vamos falar sobre poder e autoridade de Deus. Sim, também, né, mas aí realmente, né, quando nós começamos a ler os textos, né, os tópicos que a lição trazia, aí nós começamos a ver que, na verdade, está falando a respeito de cada um de nós, né? Daquilo que está florescendo muitas vezes no nosso coração. E se nós, como igreja, não nos acordarmos e falar assim, não, isso não é de Deus, Deus me perdoa, a gente vai ter um caminho bem difícil. Por que você acha, Paulo, que nós gostamos do poder, nós queremos ter poder? Eu acho que uma das coisas é porque muitas vezes nos traz status bons ou não, né? Depende da visão, né? Às vezes o status, às vezes enche o meu coração do próprio ego, né? De muitas vezes assim, eu sou bom coisa nenhuma, quem é bom é Deus, né? O próprio Jesus disse isso. Jesus, né? Quem é bom é Deus. O próprio Jesus. Jesus, que é o nosso espelho, né, de vida, ele disse que ele não é bom, quem é bom é Deus. Né? Quanto mais nós. Quando chamaram bom mestre, né? Ele já disse, bom é Deus. Né? Então, muitas vezes nós agimos, né? E eu sei que muitas vezes a gente age assim, até meio que inconscientes, né, de muitas ações nossas, mas às vezes nós precisamos observar as coisas que estão ao nosso redor, né? Por exemplo, se lá no meu serviço eu chego perto de uma rodinha onde é muito legal estar, mas me afasta de Deus, mas é legal estar lá com eles, qual o problema? Não estou fazendo nada demais. Né? São eles. Cuidado, são eles. Mas muitas vezes a atitude desse grupinho diante dos demais, como testemunho, fala assim, que crente, que coisa, nada, olha lá. São eles com o meu apoio? Né? Né? Então.
a gente fica vendo que esse prazer, não sei o que os irmãos acham, esse prazer no poder, de poder, faz a gente, eu às vezes brinco, né, falo, faz da gente metido a besta, né? Faz a gente pensar que a gente tem muita coisa boa, mas que a gente não oferece aos outros. Então, quando você falou que nós desejamos esse poder e nem sempre ele é bom, mas ele não é bom porque ele não pertence a nós, né? Esse poder não pertence a nós. Na verdade, esse poder pertence a Deus. Ninguém dá o que não tem. Eu não tenho nada. Mas Deus, com a bondade e a misericórdia dele, derrama sobre mim o poder que o Espírito Santo de Deus, que é Deus, pode trabalhar em mim. Então, ele derrama sobre mim. A partir do derramar do poder de Deus sobre mim, aí eu ofereço coisas legais. E quando eu ofereço coisas legais, eu não posso me encher de glória, porque não é meu o poder que eu ofereci, o poder que eu ofereci é de Deus. Não é incrível? E a gente pensa que a gente pode. Aí eu sou chefe, você é chefe do seu departamento de vendas. Se você usar o seu poder na chefia do departamento de vendas, como vai ser? Nossa, dá tudo errado. Por quê? Vai dar tudo errado. Por quê? As pessoas que nós trabalhamos com pessoas de um monte de natureza, né? Então, nós temos pessoas que são cristãs, tem pessoas que não são cristãs, e está tudo ok, né? No meio de trabalho é assim mesmo, né? Então, mas aí, se a gente começa a exercer uma autoridade, um poder que nos foi dado por alguns cargos, algumas situações, se eu começo a exercer isso para demonstrar que eu posso, que eu tenho poder, que eu tenho autoridade, logo isso vai me ser tirado, porque não foi para isso. E eu acredito muito assim que em todos os sentidos mesmo, sabe? Não tem como eu falar assim, aqui na igreja o Paulo é desse jeito, lá na minha casa o Paulo é de outro jeito, lá no serviço o Paulo é de outro jeito. Não tem como, gente. E o Paulo é sempre Paulo e pronto. A essência, aquilo que está dentro de mim tem que estar em todos os lugares aonde eu estiver, né? Então não tem como eu pegar e falar assim, fulano, você vai fazer isso daqui para mim agora, paga tudo que você está fazendo aqui, porque eu preciso disso daqui agora. Preciso de Não funciona dessa forma, né? Hoje, graças a Deus, aonde eu trabalho, nós temos uma estrutura já formada, né, de passos que nós temos que seguir. Você quer isso? Então, você precisa seguir todos esses passos, né, e não pode sair dentro daquilo que foi acordado, né? Então, mas se eu querer demonstrar demais esse poder, porque eu tenho, não vai dar certo. Causa muitos outros problemas. Você vai colocar você mesmo administrando esse poder, né? E não o Deus Todo-Poderoso. A essência, né? A essência de Deus, o Deus Todo-Poderoso agindo através de você. Quais seriam as ações? Quais seriam as ações de alguém que age por si mesmo e de alguém que age pelo poder de Deus? Qual é a diferença que isso faz? Está com o Rodolfo, o microfone andante. Qual é a diferença que isso faz? Quando agimos por nós mesmos. Eu acho que a Adriana estava querendo falar. É verdade. Qual é a diferença? A gente pode indicar, né, Luci? Sim, demorou. A gente indica. Está tudo bem.
Eu não ia falar, não, mas vou falar. Faz de conta que eu leio os pensamentos. A diferença nas pessoas, né, que são lideradas. Eu acho que mexe muito com o emocional das pessoas. Muito mesmo. E o que mexe muito com o emocional, bem? quando a chefia, a liderança, age por ela mesma. Eu acho que não tem sabedoria, né? E mexe mesmo com o emocional, porque eu vejo isso onde eu trabalho, que pessoas, líderes que foram embora, que maltratavam as pessoas, deixaram sequelas nas pessoas, pessoas fazendo tratamento de terapia, coisas que a gente nem imagina, assim. E quando a gente conhece a Deus, assim, um exemplo que eu achei muito bonitinho, não querendo me engrandecer, mas eu lidero 8 pessoas e todos os dias eu dou bom dia com um versículo e com uma palavra. E eu fiquei 15 dias de férias e aí as meninas falaram assim, Dri, nas suas férias, cada dia compartilhou um versículo, porque a gente sente falta, né, dessa palavra de Deus, que aí melhora o nosso dia. Então, assim, é diferente, né? Eu peço sempre sabedoria a Deus, antes de tomar qualquer decisão, antes de conversar com algumas que somos diferentes, a gente tem que respeitar, mas às vezes tem algumas que ultrapassam os limites, né? E a gente precisa... vamos ter isso, não é? Vamos lidar com isso. E a gente precisa tomar decisões, mas aí eu peço direção a Deus, orientação, eu oro todos os dias com o Marcelo antes da gente sair, porque o Marcelo também lidera e sempre peço a Deus para me orientar em todas as decisões, em tudo que eu vou falar, para eu não magoar, para eu ser bênção na vida das pessoas. E graças a Deus tem acontecido, né? Na segunda também a gente continua com um grupo de oração que tem crescido. E uma pessoa que não conhecia Cristo hoje, ela ora assim, faz umas orações lindas. E começou a gente pedindo para ela orar e ela falava, eu não sei orar. E hoje ela aprendeu, essa semana mesmo, na segunda-feira, ela conversou comigo, falando a importância que está sendo na vida dela e na vida das pessoas, porque o mundo está mal e essas segundas-feiras ela não pode perder por isso. Então, é diferente quando a gente serve a Deus e a gente procura a orientação de Deus, né? Viver assim como Deus quer. Né? A gente tem alguma dúvida? Oi, amor. A Denise também comentou aqui na live, se não vigiar e colocar Deus à frente, sentimentos como arrogância, egoísmo, egocentrismo toma conta de nós. A gente concorda com isso? Lê de novo, que eu acho que nós não prestamos tanta atenção. Dá uma olhadinha. Se não vigiar e colocar Deus à frente, sentimentos como arrogância, egoísmo, egocentrismo toma conta de nós. A gente quer colocar a gente no centro, porque nós temos o poder. Eu mando, você não sabe com quem está falando. O seu Dimas está querendo falar uma coisa. Deixa eu só jogar uma partezinho aqui que casa com isso com que a Adriana estava colocando, que é assim, quem julga ter o poder em si mesmo, quem julga ter o poder, ela quer fazer de tudo para diminuir o poder que as outras pessoas têm. Como é que isso acontece? Mas vamos deixar seu Dimas já dar o pensamento dele para a gente. Não, é que no Evangelho de João, quando ele foi levado perante Pilatos, Pilatos falou com ele que tinha poder sobre ele. E a resposta dele é: nenhum poder teria sobre mim se não fosse dado lá de cima. Então, eu acho isso importante. Exato. Você viu o que ele falou? Constrói esse pensamento.
O seu Dimas, ele estava falando assim, né, então que Pilatos lá, né, diante do julgamento, ele disse assim, nenhum poder é dado se não for dado dos céus. É porque de Pilatos Deus. disse: fala comigo, eu tenho poder para te tirar dessa morte de cruz, né? Dessa situação. É só você se difícil. defender. Fala comigo. E Jesus, diante daquele sofrimento que ele já estava passando e já sabia que iria passar, ele disse: nenhum poder te foi dado, Pilatos, se não fosse Deus que houvera dado, né? É muito interessante isso, né, Luci? Também diz que a Adriana estava falando, né? Então, assim, né? Quando o poder, algo me foi dado, eu tenho que usá-lo debaixo da autoridade de Deus, né? Sim. Se eu for usar pelas minhas próprias forças, pelas minhas próprias mãos, pelos meus próprios pensamentos, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Eu não vou conseguir. E o que Deus quer é que a nossa vida possa abençoar quem estiver ao meu redor, né? Então, se eu tiver isso assim, dessa autoridade, porque eu posso, porque eu quero, porque eu mando, não mando nada, tudo é de Deus. Exatamente. Eu não vim, o próprio Jesus disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, qualquer poder que tenhamos, qualquer autoridade que tenhamos, essa autoridade foi dada por Deus, e essa autoridade não foi dada por Deus para eu usá-la em benefício próprio. Foi dada por Deus para eu usar essa autoridade de acordo com o que Ele tem me dado, de acordo com a autoridade que é dele. E qual é a autoridade do Senhor? Total. Amor, alegria, paz. E aí vai uma lista que está fechado na essência do Senhor. E quando ele dá essa autoridade, ele já dá a autoridade dizendo que eu tenho que obedecê-lo. E como é que eu vou obedecer a Deus se eu quero diminuir a outra pessoa? Eu, tantas vezes, quero diminuir a outra pessoa com as minhas palavras, jogando as minhas palavras que ferem mais do que se fosse apanhar. É verdade. Muitas, né? A Adriana falou assim que teve situações que as pessoas teve que até fazer tratamento, né? Porque feriu demais mesmo. E é verdade mesmo, gente. Isso acontece muito mesmo, né? Não somente no âmbito do trabalho, mas dentro de casa, em N situações, isso acontece, né? Então, assim, quando isso chegar, eu sei que é muito difícil isso que eu vou falar, né? Para a gente pensar assim, não dê ouvidos a essas coisas. Claro, a gente tem ouvido para ouvir, né? Mas luta mesmo. Luta para rejeitar isso no nome de Jesus. Não deixe que isso se torne um poder dentro de você mesmo, né? Tome o poder de Exato. Forma errada, né? Dentro e aí da mata gente. a pessoa, né? Sim. Então, disso que nós estamos trazendo agora, né? Que muitas vezes a gente acha que nós temos poder, não temos nada mesmo, né? E de querer julgar o irmão, julgar a pessoa. Aí eu começo a criar algumas situações, algumas falas, assim, para ferir, né? Que corpo de Cristo é esse, né? Não existe isso dentro da Bíblia, assim, ó, pode ir lá ferir o Lucas que ele vai ficar bem porque o Espírito Santo está nele. Não. Fala o quê? Que eu tenho que amar ele como eu me amo. Se eu estou ferindo o Lucas, então eu não estou me amando. Né? Sim. Então, Eu queria pedir para alguém abrir em Filipenses 2, para a gente ler o 3 e o 4. Filipenses. Lembra?
Gálatas, Efésios, Filipenses 2, 3 e 4. Quem for ler, levanta a mão que eu vou levar o microfone. A Leline vai ler? Ah, Tamires, muito bom, Tamires. É o Filipenses 2, o 3 e o 4, né? Isso. Nada façamos por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ah, Tamires, eu acho que eu não entendi o que você leu. Eu queria que você lesse de novo, assim, que a gente pudesse ouvir cada pedacinho que você leu. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Não façam por egoísmo e nem por vaidade, mas considere o quê, Tamires? Superiores a si mesmos. Os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo, como você explica um texto desse diante daquilo? Você estava falando uma coisa, amar o próximo como a nós mesmos, mas me parece que aqui vai além, não? Muito além, né? Muito além do que nós podemos, diria assim, imaginar. Porque você amar o próximo, muitas vezes, não vai ser uma condição fácil, né? A gente gosta de amar as pessoas que nos querem bem, as pessoas que estão conosco, que de repente têm o mesmo raciocínio, mesma linha de pensamento, mas amar aquele que muitas vezes nos persegue, e é esse que Jesus também coloca para a gente amar, e considerar ele melhor do que a mim, porque foi isso que Jesus fez, né? Jesus, quando ele esteve aqui, eu acho fantástico, né? Primeiro olha assim, quando a gente lê lá os evangelhos, né? Aí Jesus está diante de um cego. Aí Jesus pergunta assim: o que queres que eu te faça? Ué, tá claro. É um cego. Mas interessante que Jesus pergunta para saber o que de verdade estava no coração daquela pessoa. Talvez o ser cego, para ele não incomodaria tanto, porque talvez ele teria as esmolas. Mas Jesus curava, Jesus libertava. E é esse caminho que nós temos que seguir, sabe? Se importar com o outro, é fácil eu querer morrer pela minha família e morrer pelos outros. Não vai ser fácil, né? Deixar de a gente ter algumas críticas construídas dentro de nós mesmos, né? Porque é considerar os outros maiores do que a mim, né? Esses dias as crianças estão aprendendo disso também, né? Lá no infantil eles estão aprendendo disso também. Alguém gostaria de dizer algum exemplo, alguma experiência ou alguma coisa a respeito de considerar humildemente os outros superiores a si mesmo? A Claudinha está ali fazendo umas caretinhas dizendo assim: é isso que a gente precisa saber. Mais ou menos essa leitura, né, Claudinha? É isso que a gente precisa estar ligado. Às vezes, a gente trata mal alguém que está todos os dias junto com a gente e trata bem o pastor da igreja. Às vezes, a gente trata bem o nosso amigo e trata mal a esposa, o esposo, mas
meu colega de trabalho que fez uma coisa errada, considerar, não está falando que é só para eu considerar superior a mim aqueles da minha casa, aqueles que já conhecem a Deus e já vivem com o coração voltados para Deus. É para eu considerar superior a mim aqueles que me parecem difíceis, aqueles que me parecem pessoas irritantes, aqueles que me parecem pessoas intragáveis, muito diferentes de mim, do jeito que eu me vejo. Muito diferentes. Considerai os outros superiores a si mesmo, humildemente. Qual é a diferença de arrogância e humildade? Qual a diferença de arrogância e humildade? Alguém pode dizer? Nós não sabemos, porque a gente não é arrogante, né? Então, a gente nem sabe. Brincadeira, é só para mexer com todo mundo, claro, né? A gente é muito. O pastor está querendo falar, que eu estou vendo ali a mãozinha assim. Não queria, mas posso falar. Não, mas eu vi a mão assim, né? Aí eu já deduzi. Eu estou com cãibra. Tadinho. Ele está com cãibra, gente. É por isso. E ele estava assim, com a mão. Ela aí levantou a mão, já acha que só com o preconceito. Mas vamos lá, a diferença entre a arrogância, né, e o humilde. Humanamente falando, né, o arrogante ele sempre tem razão. Ele acha que ele sabe tudo. Ele acha que ele é melhor que os outros. Geralmente não, o arrogante ele é muito egoísta por causa disso, né? Ele sempre olha para ele mesmo e é uma das características dele, né? Ele acaba tendo essa postura. A pessoa humilde, ela já é o oposto. Ela tem empatia pelas pessoas, ela não se julga superior, não se acha melhor, embora às vezes ela possa ter um conhecimento, possa ter uma capacitação, mas ela nunca joga isso tanto para as pessoas, no Facebook, no WhatsApp, ou numa conversa particular, ela tem uma postura diferente. E aí, isso do ponto de vista humano, algumas coisas do ponto de vista humano. Já aquilo que a Bíblia nos fala, né, da questão do humilde, é aquele que deposita em Deus a sua total, absoluta confiança e conhecimento, e quem dita a norma dele, a vida dele, a prática dele, é Deus, é a palavra. O humilde, ele busca o conhecimento, a sabedoria em Deus. E nunca se julga melhor do que ninguém. Acho que é isso. O que Deus está pedindo da gente é que a gente ande nos passos de Jesus. Jesus deixou o trono dele. Ele sabia quem ele era. Quando ele viu o cego lá, e ele pergunta: o que você quer que eu faça? Ele sabia o que o moço ia dizer. Ele sabia o que o moço necessitava. Mas o moço precisava sentir que a confiança dele estava naquele que podia curar os seus olhos. O Senhor pode curar os nossos olhos, mas Ele pode curar as nossas emoções, mas Ele pode curar aquela pessoa que está do nosso lado, tratando a gente indignamente.
Ele pode curar as emoções das outras pessoas que estão sofridas e fazem a gente sofrer. Porque uma pessoa sofrida, uma pessoa traumatizada ou arrogante, ou ela não tem jeito de dar bondade e misericórdia. Ela precisa que a gente ensine os passos de Jesus. E é o que a Adriana tem feito com as amigas dela, para que as pessoas sejam curadas através dos passos que elas vão conhecendo em Jesus. Tem o Abraham Lincoln, que diz assim: você quer conhecer o caráter de uma pessoa? Você quer conhecer uma pessoa? Dá poder a ela. Muitas pessoas com poder, elas são transformadas naquilo que de fato elas são, se elas não buscarem em Deus. Exato, né, Luci? Até a palavra lá em 3 João, né? O versículo 9 e 10 diz assim, ó, a respeito de uma pessoa. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para que o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós, não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Um líder da igreja que impede as outras pessoas de se achegarem a Deus. Você sabe que, assim, eu já conheci uma pessoa assim. Eu não vou falar que tem alguém também, que, né? Que era assim, gente. Eu não consigo entender uma atitude dessa, de assim, as pessoas iam chegando para a igreja, novos convertidos, iam chegando, fazia-se um auê, e daqui a pouco essas pessoas iam embora. Por que ia ficar com um grupo fechado? Eu não conseguia entender um negócio desse, né? E não sei nem como que as pessoas iam até procurar um canto desse. Então, mais ou menos nessa linha, assim, sabe? As pessoas chegam e não querem que as pessoas recebam esse poder que é dado por Deus, vindo de Deus, e que conheçam a Deus. Ninguém tem poder algum. E alguns querem usurpar o poder que foi conferido a ele, querem arrancar esse poder para si. Só que se ele tivesse as habilidades que Deus gostaria que ele tivesse construído em Deus, ele seria muito diferente. Ele também teria autoridade e poder, porque Deus quer todos trabalhando, todos com a autoridade dele fazendo a obra. Mas, às vezes, queremos usurpar o poder do outro, pensando que somos melhores. E quando a gente pensa que é melhor, já perdeu. Já perdeu. Nós não somos bom coisa nenhuma, né? Nós não somos melhores que ninguém, né? Eu posso desejar administrar alguma coisa, eu posso desejar liderar grupos, eu posso desejar ter
uma autoridade boa, saudável dentro da minha casa, eu posso desejar que as pessoas me perguntem a respeito de situações, circunstâncias. Posso desejar, mas eu só vou conseguir se eu for representante de Deus. Eu tenho que falar em nome de Deus. Quando eu falo em meu próprio nome, quando eu ajo com as minhas próprias forças, eu começo a me perder. Porque só o poder de Deus pode ter conhecimento da necessidade do outro, conhecimento da minha necessidade e fazer com que tudo seja transformado para a glória que é dele. Eu não tenho nada se primeiro do céu não me for dado. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Tá todo mundo tão quieto. Tão quieto, a gente pode jogar uma perguntinha assim, bem de leve, né? Posso. Pode. Vou- Pode. Mas nós queremos resposta. Claro. O poder pode se tornar um ídolo? Como? Que pergunta difícil. O poder pode se tornar um ídolo na nossa vida? Como? Agora a gente quer resposta. Vocês falaram que podia perguntar. Agora a gente perguntou, agora quer resposta. Paulo, eu acho que pode, porque tem pessoas que só ficam satisfeitas se tiver poder em suas mãos. Quem mais? Acho que a Leline quer falar. Nós estamos com uma leitura facial boa, né? Não é revelação não, viu? Estou aqui pensando o que eu vou falar, né, depois dessa. Eu acredito que sim, né, que o poder, eu acho que inclusive ele é um dos maiores ídolos do nosso coração, né, porque ele tem muito a ver comigo, né, com quem eu quero ser, o que eu quero para mim. Então o poder, eu acho que ele alcança isso. E aí existem poderes que, na verdade, nem são poderes, são coisas que para a gente, como ser humano, pode entrar como poder e pode tomar uma proporção tão grande do meu coração que me faz, né, de certa forma, me afastar de Deus. Por exemplo, vou falar coisas pequenas, só para a gente entender que qualquer coisa pode ser um poder. Tudo começa no pequeno, não é? Tudo começa no pequeno, né? Sempre as coisinhas pequenas. Tudo são potencial poder. Por exemplo, quando uma pessoa entra no emprego, aquilo pode dar um poder para ela, ela pode sentir que aquilo, né, a transformou em uma pessoa poderosa. A pessoa que inicia uma faculdade, né, que troca de emprego, que recebe um status qualquer, né? Eu tenho uma conhecida, super gente boa, era uma pessoa muito bacana. E ela sempre lutava contra a balança e tal. E aí, um certo dia, ela fez uma redução de estômago, que é super legal, bacana, porque vai cuidar da saúde física dela. E ela ficou insuportável. Ela é difícil. Aquilo tomou uma proporção dela, que aí ela começou a sair dos grupos, né? E aí eu perguntei para uma pessoa mais próxima, viu? Cadê fulana que nunca mais fez nada com a gente, não se envolve mais com a gente, né? Então, que agora ela quer um grupo, assim, de pessoas mais fitness, de pessoas que têm a ver com ela, né? Porque agora ela adotou uma alimentação diferente, mas ela não pode descer, né, aqui para conversar. Então, é que agora ela tem um outro grupo de pessoas, né? E aí ela criou, assim, o Instagram mudou totalmente de pessoa, o Facebook, assim, a gente já não reconhecia mais aquelas pessoas. E ficou uma pessoa difícil, sabe
aquela pessoa que você, olha, você tem ranço, não dá para conversar, porque ela só fala sobre isso e aí ela quer ensinar você, até mesmo pessoas que nem precisam, né, de redução de estômago, como que você vai fazer para melhorar a sua vida. Era uma coisa muito pequena, ela só fez uma redução de estômago, que por sinal, foi muito legal, ela precisava, né, mexeu com ela está muito bem, inclusive. Mas essa situação a transformou numa coisa assim que chega a ser uma pessoa orgulhosa, né, uma pessoa arrogante, uma pessoa detentora de todo o poder sobre a obesidade mórbida. Então, coisas pequenininhas que encheram o meu coração, né? E aí eu tenho acompanhado, eu vejo que já não vai mais para os cultos, não vai mais para a igreja, não faz mais o que devia, por uma coisa pequena, né? No caso dela foi isso, mas no meu caso pode ser qualquer coisa, né? É incrível que a gente possa pensar uma coisa dessa, né? Em vez de curtir a alegria, acaba se deixando levar por outras coisas, né? Você sabe o que eu estava pensando? Eu queria pensar aquele Simão, sabe? Atos 8, 18 a 23. Você lê, Paulo? Isso, Atos 8, de 18 a 23. Você que está em casa, dá a sua contribuição. O Rodolfo gosta de ler, e aí ele está esperando, tá bom? Olha aí, ó, Atos 8, de 18 ao 23. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. O que aconteceu nesse caso? Esse Simão, vendo que as pessoas estavam recebendo o Espírito Santo através da oração dos apóstolos, ele ficou encantado. Ele falou: bom, vocês estão dando isso através do Espírito de Deus que está em vocês. Eu também quero isso. Então, as pessoas recebendo o poder de Deus através dos apóstolos, ele achou: com isso eu vou ser muito importante. Meu status vai subir. Eu não preciso mais fazer esforços para aparecer, para ter serviço de Deus, para as pessoas virem atrás de mim. E aí ele ofereceu dinheiro. Alguém pode comprar a Deus? Alguém pode comprar a Deus? Alguém pode fazer barganha com Deus? Trocas? Alguém pode fazer isso? Pode querer fazer igual o Simão fez, desejar fazer, mas não vai receber o que pediu
e nem vai receber a graça do abraço de Deus, do consolo de Deus, do amor de Deus, porque a pessoa não está em Deus. O que é que nós queremos de Deus? O que é que Deus quer de nós? O que, Paulo, Deus quer de nós? Deus quer de nós obediência, né? Se submeter a Deus, fazer aquilo que Ele quer, né? Que a gente ande de que maneira? De maneira justa, pura, santa, agradável a Deus. Ao invés de eu olhar para a pessoa com arrogância, com desdenho, não importa se a pessoa é legal ou não é legal. Não importa se ela está fazendo coisas lindas ou coisas feias. Se eu olhar para a pessoa com arrogância, com desdenho, eu não sirvo a Deus que quer que eu olhe para o outro, que considere o outro superior a mim. O outro superior a mim, ele é melhor que eu. Ele age ele precisa... Eu tenho o que aprender com esse outro ser humano. E Deus se fez homem para dar a salvação a todos. Alguém não tem? Eu tenho. Ele precisa. E eu tenho a graça de Deus para oferecer. O que é que eu estou fazendo com aqueles que não conhecem a Deus? Seja o meu chefe, seja aquele que tem poder e autoridade, seja aquele que não tem, eu tenho que servir a Deus. Esse é o papel que Deus quer que eu desempenhe, né, Paulo? Exato, exato, né? Com toda humildade, né, e sabedoria, né, que nós temos que ter, né, diante de tudo que nos chega no nosso dia a dia, porque se nós agirmos com humildade, com sabedoria, com graça que vem de Deus sobre mim, as pessoas ao meu redor também vão glorificar a Deus, igual aconteceu lá com o caso da Adriana. Vão ser abençoadas, Exato. porque eu sou representante, passo a passo, da presença de Deus. Mas aí eu ando que jeito? Humildemente com o meu Deus. Paulo, faça por gentileza suas considerações. Teria mais coisas para a gente. Muito! A gente anotou aqui uns 20 pontos para a gente falar, mas não dá tempo, né? Mas é assim, o que eu quero que a gente pense, você aí na sua casa, ou você que vai estar assistindo depois, né? E para nós que estamos aqui, quero lembrar aquele versículo para nós que fala assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente tem ouvido tanto através das mensagens, das lives, das aulas, como que o Espírito Santo soprando sobre a igreja dele o que Deus quer de nós. Vamos, de verdade, lutar contra o meu eu, que se renda a Jesus, e que o poder que vem de Deus sobre a minha vida, a gente coloque isso a serviço do reino de Deus, não ao meu, para que as pessoas glorifiquem a Deus. O que é que eu quero tirar do trono e colocar Deus no trono, né? O que é que eu quero desmascarar dentro de mim? E eu quero colocar Desmascarar o que não glorifica a Deus, né? o que não glorifica a Deus. Nós vamos chegar na nossa casa agora. Como será
a nossa ação. Seja por telefone, seja por presencial, seja por alguém que chega na porta, seja de que maneira for. O que Deus pede de mim nesse instante, o poder e a autoridade está no Senhor, e Ele nos deu através do seu Espírito Santo, mas para andarmos humildemente com o nosso Deus. Amém? Vamos orar de novo e o Paulo vai orar, por gentileza. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado a Deus porque a Tua palavra transforma os nossos corações, os nossos pensamentos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te servir sempre, ó Deus, com o nosso coração reto, íntegro diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Perdoa os pecados, ó Deus, da Tua igreja. E, ó Deus, em nome de Jesus, queremos dizer para o Senhor, faça de nós, filhos, filhas do Senhor, obedientes à Tua voz todos os dias, na nossa casa, no nosso trabalho, nos estudos, aonde nós estivermos, que possamos ter visão do Teu reino, ó Deus, em nome de Jesus, e abençoar todos aqueles que estão ao nosso redor, seja as pessoas do nosso convívio, as pessoas que são difíceis, nós queremos abençoá-los em nome de Jesus. Amém, Senhor.